Amém, bom dia a todos. Podem sentar, temos aqui umas fotografias para mostrar primeiro. Estamos contentes por estar na casa do Senhor nesta manhã, amém. Como se devem lembrar, há umas semanas eu, o Olívio e o Daniel fomos a um casamento na Escócia e a semana passada eu não pude estar aqui porque tive de ir a um outro casamento na Irlanda do Norte. Eu tenho aqui um mapa, nós já mostramos várias vezes o mapa de onde fica, os irmãos provavelmente sabem indicar onde é a Escócia, a Irlanda, no Reino Unido, amém? E queríamos mostrar algumas fotografias do que aconteceu nesses dois casamentos e eu reuni algumas fotografias aqui nesta apresentação. Esta é uma fotografia que está a preto e branco, mas mostra a noiva, que é a irmã Sara, que se chamava Balarski e agora chama-se Borthwick, e este é o pai da noiva. E aqui é a entrada na igreja. Eles alugaram, requisitaram uma igreja que ficava mais ou menos a 30 km e fizeram lá a cerimónia. E aqui temos uma fotografia alguns dos convidados. A igreja tinha bastante gente, à volta de 100 pessoas, se calhar, mais ou menos, com os convidados para a celebração. Seguindo a tradição do país, o noivo ia com esta fatiota que nós conhecemos, que chamamos kilt, não é? No fim, os convidados cumprimentavam os noivos agradeciam por terem vindo e nós fomos convidados e eu fui tocar órgão, toquei durante a cerimónia algumas músicas para a entrada da noiva, alguns hinos para a congregação cantar e depois à saída também tinha uma música. Temos aqui mais uma fotografia da noiva. Depois seguiu-se uma recepção num hotel. Aqui conseguimos ver o irmão Roger e a sua esposa, que já nos visitaram. O irmão Roger já pregou na nossa igreja, quando ainda estávamos na Rua do Moreira, salvo erro. Não, foi na Anselmo Brancamp. Portanto, já foi há bastantes anos. E esta é a esposa do irmão Ron, que faleceu em novembro. Aqui temos uma fotografia do bolo. E o bolo está coberto de rosas, mas estas rosas são... Este é bolo também, não é que tivesse flores em cima. É. Aqui temos algumas fotografias, só para mostrar que nós realmente estivemos lá. Aqui uma fotografia de Daniel, de laço. Temos aqui uma fotografia com um homem de saias. Mas aqui vê-se, aqui dá para ver as meias, ali embaixo. Agora vamos passar para outro casamento. Ok, neste outro casamento eu fui convidado para ser, não sei o nome em português, mas é às damas de honor, e eles lá usam também homens, não é? Pronto, eu fui convidado para ser um dos homens. Basicamente a minha tarefa era estar aqui. Eu não apareço nesta fotografia, não sei porquê, mas eu estou aqui ao lado. Esta é a irmã do noivo. Normalmente seria um homem, mas ele não tem irmãos, então teve que ir a irmã. E eu estou ao lado. Basicamente a minha tarefa era estar lá assim, até ao fim. Por acaso durou meia hora. Se durasse uma hora, seria mais complicado. Mas essa foi a minha tarefa, foi estar ali. E no fim foi tirar umas fotografias e comer. Foi essa a minha tarefa neste casamento.
Temos aqui algumas fotografias. Um casamento mais pequeno, a cerimónia durou meia hora, mais simples. E temos aqui uma fotografia e lá estou eu, ali, daquele lado. Pronto, então estas meninas tinham umas flores que atiravam para o chão, umas pétalas de rosa, e estes ramos são iguais. Eu tenho aqui uma fotografia dos ramos, só que o da noiva tem uma espécie de uma haste. E este é o noivo, a noiva, as damas de honor e depois a outra parte, que não me lembro o nome agora em português. Aqui uma fotografia e também tem uma fotografia do bolo. Este é um bolo diferente, tem 3 andares, com pilares. Estas flores também são todas de pastelaria também. Aqui uma fotografia a comer. E aqui houve uma parte também, uma experiência nova, que foi andar de limusine. Também andei de limusine. Ok. E pronto. Foi isso. Comer, vestir mais ou menos bem. E foi essa a tarefa. E tocar. É isso também. Depois houve também, depois havia serviços na igreja, que nós, não sei, acho que não tiramos fotos, porque já fomos àquelas igrejas várias vezes, já mostramos fotografias, e portanto, para isto não ficar muito extenso, só colocamos aqui fotografias das cerimónias, para mostrar aos irmãos como é que se faz. Em relação à cerimónia, é mais ou menos aquilo que se pratica aqui. As palavras, eu vi que havia ministros que iam buscar às cerimónias do profeta, cerimónias nupciais, iam buscar lá o texto, mas seguia sempre, havia uma oração inicial, às vezes era um outro ministro presente que a fazia, e depois o ministro que estava a fazer o casamento dirigia-se à congregação, primeiro perguntava a quem devo pedir não é, a mão da noiva, e o pai da noiva respondia publicamente a mim, ou sou eu, ou qualquer coisa assim, e depois a cerimónia continuava com aquelas palavras normais sobre o casamento, a importância da celebração do matrimónio. E no primeiro casamento na Escócia, o registro foi feito durante a cerimónia e tinha uma música nessa altura que eu tocava. No segundo foi feito antes o registro e depois a cerimónia do casamento. E depois havia os que se chamam os votos, em que o noivo repetia o voto e a noiva repetia o voto e depois trocavam as alianças. E era mais ou menos isto, a cerimónia era mais ou menos à volta disto. No casamento na Escócia foi uma cerimónia um bocadinho mais comprida, havia primeiro um discurso do ministro sobre como é que tinha conhecido o noivo e a noiva, porque ele era de fora, o ministro não era da igreja deles, era o ministro de fora. No segundo casamento o ministro já os conhecia há bastante tempo, portanto não teve que estar com explicações de onde é que os tinha conhecido, já os conhecia há bastante tempo. E nós então, nesta manhã, vamos entrar no nosso tema. Depois desta pequena introdução, temos mais uma mensagem também para entregar, como falamos aqui. E daqui a 3 semanas, queria que continuássemos a orar, daqui a 3 semanas eu, Deus permitindo, estarei em Angola. Eu vou no sábado. E, em princípio, durante esta próxima semana, o visto deve sair. Eu fui entregar o visto... salvo erro, ainda não fez 2 semanas, e aquilo demora 8 dias úteis, portanto, praticamente 2 semanas para sair. Felizmente, eu desta vez fiz com uma empresa, então aquele foi um bocado mais rápido. Da primeira vez que fui lá pedir o visto, tive que ir lá 6 vezes, primeiro para perguntar o que é que era, depois para ver se estava bem, depois não estava bem, depois faltava a assinatura, não se via, depois a carta de convite não estava bem feita, uma série de complicações. E depois lembro-me de ir lá apresentar o visto e eles ainda gozarem comigo
por o pedido ter sido feito pela igreja, a congregação da fé em Jesus Cristo, ainda por cima dava um gozo com aquilo. Ora bem, desta vez eu fiz aquilo com uma empresa, então eu fui ter à empresa e eles disseram-me, olha, mudou tudo. Ou seja, se eu fosse por minha conta, ia chegar lá e tinha que voltar para trás. Mudou tudo, o processo já é feito completamente diferente, tenho que pagar mais não sei quanto para pedir o visto. Então, fiz tudo, tratei tudo com aquela empresa, fui lá ter no dia, entreguei os papéis, mas mesmo assim ainda faltava um documento que eu por acaso tinha no meu e-mail. Fui à empresa, imprimi, levei, eles aceitaram, entregou-se o processo, tiraram fotos, impressões digitais, tudo, e em princípio será na quinta-feira, Deus permitindo, esse visto irá sair. De resto já está tudo tratado, o irmão Franco tem estado a tratar de hotéis e estadias e eu já tinha o voo, já tinha que ter o voo para pedir o visto, só assim é que eles dão o visto. Tive que pedir não sei quantas papeladas, mas já está tudo tratado e em princípio na próxima quinta-feira já terei acesso a esse visto, já terei o meu passaporte de volta, porque eles ficam com o passaporte lá e o processo é feito lá e eles têm que colam uma folha no passaporte, que é o visto, e põem não sei quantos carimbos e diz lá tudo, data de entrada, data de saída, onde é que vou ficar, está lá tudo escrito, que é para na fronteira ser mais rápido. Então, queria que continuássemos a orar para que esse visto saia na data de vida. Lembro-me de outra vez, também fui lá uma vez e o visto ainda não tinha saído, tinha havido um atraso, tive que esperar para a semana seguinte. Portanto, esperemos que desta vez seja tudo mais tranquilo. É verdade que, na altura, o consulado de Angola estava repleto de pessoas, era às centenas, todos os dias lá dentro. Agora não. Agora não, já ninguém está interessado em Angola. Eles estão lá com uma crise do petróleo, uma crise imobiliária, e as coisas estão extremamente caras, as empresas estão a fechar, os trabalhadores portugueses estão a voltar, alguns, pronto, não todos, mas de facto o movimento migratório para Angola está um bocado invertido. São mais pessoas que vêm de Angola para cá do que portugueses a ir para lá. Vamos abrir as nossas Bíblias nesta manhã em Jó, no capítulo 31. Vamos ler só um versículo enquanto aguardamos com alguma expectativa aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Vamos ler Jó, capítulo 31, versículo 6. Antes de Salmos, tem Jó. Neemias, Esther, Jó, Salmos. Jó, capítulo 31, e vamos ler o versículo 6. Pese-me em balanças fiéis, ou seja, balanças equilibradas, balanças justas, e saberá Deus a minha sinceridade. Isto foi Jó a declarar a sua integridade. Nós falamos aqui há pouco tempo da integridade, e o que é que isso significava, amém? E Jó está a dizer que Deus me pese em balanças justas, não com qualquer tipo de compromisso, com qualquer tipo de teoria, mas que Deus me pese segundo a sua justiça, a sua palavra, e Ele vai ver a sinceridade do meu coração. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós aguardamos, Senhor, com expectativa no nosso coração para aquilo que Tu terás para nós nesta manhã. Nós confiamos que tudo aquilo que vamos ouvir será, Senhor, um aviso e será, Senhor, dirigido a nós pessoalmente e será algo, Senhor, para nos chamar a atenção ou para nos alimentar a nós. E será algo para este dia e será algo proveitoso, Pai. Nós confiamos que Tu tens algo de bom para nós nesta manhã e que realmente no final poderemos dizer que valeu a pena vir à casa do Senhor e que saímos fortalecidos e alimentados, renovados e revigorados, Pai.
Ajuda-nos, Senhor, enquanto buscamos maior entendimento e um melhor relacionamento contigo. Queremos sair daqui amando-te ainda mais, Senhor, do que quando entramos. É esse o nosso pedido. E se algo tiver de ser feito na vida de algum dos nossos irmãos, se algo tiver de ser acrescentado ou corrigido, Senhor, traz agora, Pai, ao nosso meio a palavra certa, a palavra na hora correta para fazer a obra nas nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Amém. Podem sentar. E eu queria falar hoje sobre este tema, certo ou errado. Quem é que define o que é que está certo ou o que é que está errado? Amém? A Bíblia diz, e eu vou abrir, não precisam de abrir, mas a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 11, a Bíblia diz que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus. Paulo diz, como está escrito, não há um justo sequer. E Paulo está a citar Salmos. E, de facto, a Bíblia diz que, Paulo diz-nos que nenhum de nós é bom, nenhum de nós serve para nada. Paulo diz que antes de poder seguir a Cristo, Paulo teve que morrer ele mesmo, para que Cristo pudesse viver dentro dele. Amém? Estamos juntos? A Bíblia diz que nenhum de nós é bom, por outras palavras, nenhum de nós serve para o que quer que seja. Jesus disse aos seus discípulos e aos fariseus e àqueles que lhe vinham colocar questões. Houve uma vez uns que disseram, Mestre, sabemos que és bom. E ele disse, por que me chamais bom? Não há nenhum bom senão o Pai. Amém? Ele disse, não há nenhum bom, só há um bom que é o Pai. Jesus, Ele mesmo, porque estava deste lado do tempo. Amém? Nós sabemos que Cristo foi criado, foi o princípio da criação. Amém? Mas agora, porque Ele estava deste lado, Ele diz, nem eu sou bom, porque eu estou debaixo, a Bíblia fala, feito um pouco menor, um pouco abaixo que os anjos. Por outras palavras, fora da dimensão celestial. Aí estava Jesus de Nazaré. Amém? E Ele diz, não há um bom, só o Pai. Então, nós vemos aqui, porque Ele estava debaixo de provação e de tentação e rodeado de coisas más à sua volta, ele dizia, só o Pai é bom. Por outras palavras, aquilo que me torna bom é o Pai a viver em mim. Amém? E a Escritura diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados. Amém? Então, todas as coisas que nos acontecem, lutas, provações, enfermidades, complicações, batalhas, nós normalmente olhamos para a Escritura e sabemos isto contribui para o bem, por outras palavras, é Deus que está em controle, mas olhando para a Escritura e cobrindo toda a Escritura de Gênesis a Apocalipse, isso é apenas porque nós fomos predestinados e Deus, o Pai, quer vir habitar em nós. Por isso contribui para o bem, contribui para que o Pai habite em nós. Amém? Para que o Espírito faça morada em nós. Então todas essas coisas, é-nos dito, tudo aquilo que nós consideramos que é de bom que nos acontece e tudo aquilo que consideramos que de mau nos acontece, é apenas para nos levar a esse ponto, para que o bem aconteça, para que aquele que é bom faça morada nos nossos corações. Amém? Deus, a Bíblia diz que Deus criou o bem e criou o mal. Mas é interessante nós darmos conta que quando Deus criou o mal, Ele ainda não era mau. Quando Deus criou aquilo que hoje é mau, e que nós sabemos que hoje é mau, não era mau quando Deus o criou. A terra, o mundo é mau, mas a terra era perfeita no Éden. Amém? O homem é mau, mas o homem era perfeito no Éden. Amém? Satanás é mau, mas Satanás estava lá como um anjo, um querubim. Amém? O mais belo de todos. Amém? E é interessante nós notarmos que Deus não criou as coisas como sendo más.
elas foram pervertidas. Amém? Porque nós sabemos que as coisas têm certas coisas, não é? Têm um livre-arbítrio e Deus permitiu que Satanás e todos aqueles seus seguidores o acompanhassem nesse desafio, nessa guerra que foi feita no céu. Deus permitiu que isso acontecesse, mas Deus não fez Satanás assim. Foi um sentimento que cresceu dentro dele. Ele tinha essa capacidade de tomar uma decisão. Amém? Como o Miguel e os seus anjos também tinham essa capacidade, e eles decidiram ficar do lado de Deus. Amém? Amém? Ficar do lado do bem. Amém? Agora, tudo isso foi por um grande propósito que Deus tinha. Que era Ele ter a sua família, que era Ele demonstrar todos os seus atributos. Se tudo ficasse perfeito, desde o início da criação, o único atributo que Deus mostrava era que Ele era Criador. Mas Ele tinha muito mais que Ele queria demonstrar, muito mais que Ele queria mostrar. Amém? E para isso, o mal teve de aparecer. Amém? E é interessante nós pensarmos então que Deus criou o bem e Deus, a sua palavra é uma palavra de bem. Amém? A palavra de Deus não transmite pecado. A palavra de Deus transmite coisas que, se nós fizermos, nos aproximamos de Deus e estamos com Deus e Deus se agrada de nós. O problema é quando se fazemos ao contrário daquilo que Deus disse. Aí está o pecado. Amém? Deus não transmite pecado na sua palavra, Ele transmite vida. E quando nós saltamos fora, aí há pecado. Amém? Um exemplo. Deus estabeleceu uma lei no Éden. Comereis toda a árvore que há no jardim. E sabemos que a árvore da vida, o homem deveria viver pela árvore da vida. Mas Ele só disse, a sua lei transmitiu, que eles não deveriam comer da árvore que estava no meio do jardim, essa árvore da ciência, do bem e do mal. Essa foi a lei de Deus. E cumprindo essa lei, aqui não há pecado. Cumprindo essa lei, comendo toda a árvore e não comendo, não tocando da outra. Amém? O que é que aconteceria? Comunhão com Deus, vida eterna. Amém? Um mundo em perfeição. Mas o que é que aconteceu? Quebrando essa lei de Deus, quebrando esse mandamento, o que aconteceu foi que aí nasceu o pecado. Amém? Não é que Deus tenha transmitido aos seus filhos o que era o pecado, ou que tenha transmitido pecado, Ele transmitiu a harmonia da sua palavra. E indo contra essa palavra, aí isso se torna pecado, isso se torna errado. Amém? Aí está a diferença entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Amém? E nós vemos que aquilo que acontece na terra tem um reflexo de algo que aconteceu no céu. Amém? E aquilo que aconteceu no céu com Satanás e os seus anjos, depois transmitiu-se, também refletiu-se na terra. Mas nós vemos a Escritura a dizer-nos que não há nada de bom em nós. Não há nenhuma obra que nós possamos fazer que faça com que Deus nos ame mais ou menos do que o que Ele já nos ama. Não há nada que nós possamos fazer que nos vá tirar eternamente de Deus. Não há nada, sendo filhos, sendo filhas de Deus, nós estamos predestinados a estar com Deus. Não há nenhuma obra que nós possamos fazer que Deus nos diga, a partir de agora, por causa desta obra, este é meu filho. Não. Os filhos e filhas de Deus estão lá na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Tudo aquilo que nós podemos fazer, apenas tudo aquilo que nós podemos melhorar é o nosso amor para com Deus. Deus já demonstrou, Deus já deu a maior prova de amor que Ele podia dar. E qual foi essa? Quando Jesus disse, ninguém terá maior amor por alguém que não seja dando a sua própria vida por essa pessoa. Amém? E quando Jesus se entregou por nós, Ele aí já nos está a dizer que não há maior amor do que o amor de Deus por nós. Ninguém nos vai amar mais,
nem o próprio Deus nos vai amar mais ou menos do que Ele já nos ama. Ele nos ama e esse amor é perfeito. Amém? Porque Ele se entregou por nós. Amém? Agora, tudo o que nós podemos fazer e tudo aquilo por que nós temos que lutar é por cumprir a sua palavra, fazer aquilo que é certo, para que nós também possamos cada vez mais amar Deus. Amá-lo mais e mais e mais. Amém? E então, nós podemos colocar a questão, porquê que Deus então nos amou desta forma? O que é que Ele viu em nós que nos pudesse ter esta relação com Deus, que nos pudesse chegar tão perto de Deus como nós estamos? Nós podemos pensar, será que foi alguma coisa que nós fizemos? Será que foi alguma coisa que nós dissemos? Será que foi a família onde nós nascemos? Será que é por causa do pai que nós temos? E nós hoje, a única resposta que nós temos para isso é que não foi por nenhuma obra, não é por nenhuma palavra que nós disséssemos, não foi por nenhuma obra que nós fizéssemos, não é por nenhuma obra boa ou má que alguém tenha feito. Não há nada que nós possamos fazer que nos coloque ainda mais, que nos coloque Deus a amar-nos ainda mais, e ao mesmo tempo não há nenhuma obra que nós possamos pensar que não há realmente nada em nós que nós possamos ver, foi por causa disto que Deus gostou de mim. Foi por causa deste dom que eu tenho, ou foi por causa desta capacidade que eu tenho. Nós ainda hoje, se pensarmos bem, muitos de nós não conseguem ainda hoje encontrar por uma razão para Deus sequer gostar de nós. Amém? Se nós pensarmos bem, ainda hoje nos é difícil encontrar razões para o amor de Deus por nós e para a sua misericórdia por nós. O próprio Paulo nos diz, não há nada, não há um justo sequer, não há nada de bom no homem. Amém? Agora, a única razão que nós conseguimos encontrar é a nossa vida ter sido predestinada. Esse é o único motivo plausível. Foi Deus, antes da fundação do mundo, já nos ter conhecido e ter predestinado um dia para nos tirar da escuridão. É a única hipótese. Porque ninguém que tenha nascido de carne, e que seja carne e sangue, tem algo que agrade a Deus. Ninguém. Nem rico, nem pobre, nem europeu, nem asiático. Ninguém tem nada que possa Deus olhar e dizer, eu me agrado aquela pessoa, vou tomá-lo para mim. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Não foi assim que Deus definiu. Porque se fosse por aí, todos nós, pela Escritura, conseguimos ver que todos nós estaríamos automaticamente eliminados da presença de Deus. Amém? A Bíblia até diz que os santos do Velho Testamento estavam em cativeiro até Jesus Cristo vir. E Ele levou cativo o cativeiro pelo seu sacrifício. Amém. Nem esses estavam. Quando Abraão, Noé, Adão, todos eles estavam em cativeiro. Se não fosse Jesus Cristo. Amém? Segunda Coríntios capítulo 2 diz, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, nós falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? E eu vi quando estava a preparar este tema, vi esta escritura a meio e chamou-me a atenção, porque realmente nós buscamos fazer aquilo que é certo. Em todas as coisas da nossa vida, pelo menos nós devíamos ter esse desejo. Não quer dizer que façamos tudo certo, porque ninguém faz tudo certo. Amém? Mas nós buscamos tentar fazer tudo, não é? Colocar Deus nas coisas, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, naquilo que fazemos, onde vamos, nas decisões que tomamos. Então, Paulo está a dizer, nós não somos como muitos, ok? Há muitos aí fora que são falsificadores da palavra. Eles
pregam a palavra, mas introduzem ideias e pensamentos e critérios e coisas do homem na palavra. Quando Deus não tem nada a ver com isso. Amém? E eles, ao fazer isso, estão-se a tornar falsificadores da palavra. Amém? Estão a perverter a palavra de Deus ao introduzir qualquer coisa que lá não esteja. Amém? O próprio profeta tem alturas em que ele diz: ouça, se vir aqui alguma coisa, amém? Se vir aqui alguma coisa que não esteja na palavra, ele diz para aqueles que estão ao seu lado: venham e digam, têm esse dever. E ele diz para as fitas: olha, faça como a tarte de frango, faça como a tarte de cereja. Se encontrar um caroço, deite-o fora e aproveite aquilo que é bom. Amém? Mesmo um profeta de Deus veio com assim diz o Senhor e nos disse isso, para ter cuidado, até com as próprias palavras, porque ele era um homem. Houve uma vez que ele disse, isto não dá para mexer muito aqui, houve uma vez que ele disse qualquer coisa sobre Martin Luther King. Nós se calhar já ouvimos falar nos anos 60, o movimento da emancipação dos negros nos Estados Unidos, e ele disse, o profeta tem uma mensagem que ele diz: aquele homem vai levar 1 milhão de negros à morte. E depois questionaram o profeta sobre aquilo e ele disse: ouça. E ele diz: isto não é tudo o que eu falo, é assim diz o Senhor. Ok? Ele diz: há aqui coisas que é o homem que está a falar. Há aqui coisas que é a minha opinião. Amém? E pode estar certo, pode estar errado. Eu posso ter a minha opinião sobre uma pessoa, pode estar certa, pode estar errada. Eu já dei a minha opinião aqui muitas vezes neste púlpito. Não quer dizer que seja o assim diz o Senhor e vai acontecer. Não. Amém? Agora, o que nós temos que fazer é examinar tudo. E qual é o padrão? Qual é esta balança, não é? Uma balança que é justa, uma balança quando não tem nada lá, ela está equilibrada. É um padrão, é um absoluto. Amém? E quando nós colocamos alguma coisa lá dentro, aquela balança vai mostrar, não é? Com as suas propriedades, o facto de ela estar exatamente equilibrada, vai mostrar qual é que é mais pesado, qual é que é mais leve. Amém? E vai até o vendedor encontra ali o peso que a pessoa quer, não é? E ele encontra ali, e ele diz, agora sim, ele coloca 1 quilo deste lado e depois vai despejando arroz do outro lado, e aquele quilo começa aqui em baixo. Ele vai despejando arroz até chegar ao ponto ideal. E depois às vezes ele despeja mais e começa a ficar arroz, ele está a perder dinheiro, então ele tira mais, até aquele absoluto apontar exatamente para a perfeição. Amém? É assim que funciona a palavra de Deus. Amém? O que é certo e o que é errado? Amém? A palavra de Deus, quando nós tiramos os pesos, quando nós tiramos todas as ideias, todas as questões, ela está assim. Ela está perfeita. Amém? Ela é imutável. Amém? Inamovível. Não falha. Não há erro nela. Amém? E quando nós colocamos as nossas questões, será que eu devo fazer isto? Será que eu devo fazer aquilo? E queremos compará-la à luz da palavra, nós vemos muitas vezes, então, se calhar não é bom fazer isso. E depois nós tentamos equilibrar a nossa vida novamente com a palavra. Amém? E Paulo está a dizer, nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Nós falamos de Cristo com sinceridade, com integridade. Por outras palavras, nós temos o assim diz o Senhor. Nós seguimos o Cristo verdadeiro. Nós temos a luz desta hora, como estando na presença de Deus. Amém? Deus deixa a sua palavra. Amém? Eu às vezes penso, quando Deus estava a dar os mandamentos, e nós vemos claramente Deus a dizer a Moisés, não farás imagem daquilo que está no céu. Não farás. E vamos uns capítulos à frente, entramos no tabernáculo e Deus diz, faz 2 querubins e põe-nos no lugar santíssimo. E nós podemos pensar, mas então Deus não tinha dito para não fazermos imagens? Deus não tinha dito para não fazer nada da semelhança do que há no céu? Mas vamos dizer que Deus é que está errado? Não, Deus deixa a sua palavra. Amém? Deus deixa a sua palavra.
E agora, Deus não nos disse para nós recebermos a palavra e a irmos entender. Amém? Não é esse o propósito de Deus. Deus disse, aqui está a minha palavra, creiam. Amém? Mas custa tanto ao homem fazer isso. Ele tem que entender tudo. Ele tem que ter explicação para tudo. Ele tem que ter uma teoria com lógica para tudo. Eu pergunto, o que é que há de lógica na Bíblia? O que é que há de lógico? Qual é a lógica de um bando de escravos abrir o Mar Vermelho e derrotar o maior exército do mundo? O que é que há de lógico fazer um barco do tamanho do Norte Shopping, ou maior, e meter lá todos os animais da terra? Qual é a lógica disso? Pergunto eu. Não é? Não há lógica nenhuma. Deus não funciona, Deus não tem a nossa lógica. Deus não pensa da nossa maneira. Agora, isso custa ao homem entender. Isso custa a interpretar. A mente humana não consegue entender essas coisas. Amém? A mesma coisa com a predestinação. Não é? Lembre-se dos trabalhadores da hora 1/10. Qual é a lógica? Então ele chega aos primeiros trabalhadores, define um salário, eles trabalham o dia todo. E agora chegam estes, à última hora. Eles trabalham 1 hora e recebem o mesmo. Qual é a lógica? Como é que isso pode estar certo? Está certo porque é Deus que está no trono, não somos nós. Amém? Deus é quem define as regras, não somos nós. E o que Deus diz está certo. O que Deus define está certo. Se Deus definiu dar o mesmo salário àqueles trabalhadores que só trabalharam 1 hora, o mesmo salário dos que trabalharam o dia todo, está certo. É a palavra. Foi Deus que disse. Ele terá as suas razões. Ele tem os seus motivos. E esses somos nós, hoje. Amém? Nós chegamos aqui no fim do caminho. O profeta diz, nós estamos na última meia hora da corrida. E houve alguns que já fizeram a maratona toda. E nós chegamos aqui na última meia hora e estamos à frente. Como é que isso pode ser justo? Amém? Foi Deus que nos meteu aqui, agora no fim. Agora chegamos aqui, já temos a revelação de tudo, já sabemos estas coisas todas, os mistérios todos abertos, e nós chegamos aqui e já temos tudo. E estamos na cabeça da corrida. E os outros que já aguentaram 40 km de maratona olham assim para o lado e quer dizer... E agora vem ali ao lado deles, estes todos frescos, cheios de energia. Como é que isto pode ser justo? Pode ser, porque Deus disse que era assim. Amém? A predestinação é algo que nós também achamos que não é justo. Então e os outros? Não é? Todos nós já colocamos essa questão. Então e os outros que não são predestinados? Quer dizer, nasceram nas mesmas condições. Muitos têm dons muito melhores que nós. Amém? Porque se Deus nos chamasse pelas nossas capacidades, então vamos ver as nossas capacidades. Por exemplo, temos aqui uma pianista e um guitarrista. Não há melhores lá fora? Se Deus nos chamasse pelas nossas habilidades, não havia gente muito mais capaz lá fora do que nós? Amém? Se Deus me chamasse pelo meu conhecimento de computadores ou pela minha facilidade em línguas, Ele chamava aí o Bill Gates, ele é 40 vezes melhor. Não é? Não é? Não é por isso. Amém? Então, nós podemos pensar, mas não é justo. Não é justo. Os outros, coitadinhos, tantas criancinhas, tantos velhinhos, não é justo. É justo, porque Deus disse que era assim. É certo, porque foi Deus que disse. Amém? É Ele quem decide o que é que está certo e o que é que está errado. E o que está errado não foi algo que Deus disse. Foi algo que Deus disse e não foi cumprido. Aí começa o pecado. Amém? A hora está à mão. Quem for sensato e raciocinar sabe que algo está prestes a acontecer. Não há ninguém neste edifício que no seu juízo perfeito não saiba que este mundo não pode subsistir com estas condições. Não podemos suportar isto, amigos. Não há nada, como vosso pastor e irmão, não há nada que vos possa guiar nesta manhã a não ser Jesus Cristo. Não há nada que eu conheça. Pense nas coisas que estão profetizadas para acontecer antes do rapto. Tudo o que eu conheço está cumprido. Amém? O profeta está... Vamos pensar coisas que estão predestinadas a acontecer antes do rapto.
o mundo ser como nos tempos de Noé. Amém? Científico, evoluído, em que tudo tem de ser passado pelo filtro da ciência. Amém? Nós vivemos nesse tempo. As pessoas só aceitam aquilo que está cientificamente provado. Cientificamente testado. Amém? Só isso. Portanto, tudo que é de Deus, tudo que é milagre, está fora logo. Não é? Certo? Apenas uns poucos salvos. Amém? Como nos tempos de Ló. Perversos. Amém? Pervertendo as próprias coisas de Deus. Perdendo o afeto natural das coisas. Imoralidade. E grande economia. Casavam, vendiam, compravam, edificavam. Amém? Estamos aí também, claramente. Mais do que no próprio tempo do profeta. Mais ainda. Nós podemos começar a pensar, o que é que devia vir antes do rapto? Elias. Tá. Amém? A revelação do Filho do Homem. Está. Nós podemos pensar, Israel de volta à terra deles. De volta a Canaã. Também já está. O Evangelho a percorrer todas as nações. Está quase. Estamos muito perto. E o profeta diz, as coisas que estão profetizadas para acontecer antes do rapto, diz ele, tudo o que eu conheço está cumprido. Isso quer dizer que nós estamos muito próximos. Cada vez mais próximos a cada dia que passa. Amém? Diz o profeta na mensagem, fala à rocha. Eu disse, Deus nunca disse à América o que Ele disse aos judeus ali, aos israelitas. Mas quando eles saíram da harmonia com Deus, Deus deixou-os ir. Eu digo-lhe, irmão, quando você semear, vai colher. E aqui há pouco tempo atrás nós tivemos uma proibição e tudo o resto. E agora, veja o que fizemos agora. Nós não podíamos andar no caminho reto e estreito. E veja isso hoje. E nós estamos perto disso e vamos receber isso. E eu estou a avisar-vos no nome de Jesus Cristo. Entrem no reino de Deus agora. Está certo? Não brinquem com isso. Continuem, porque vem aí o tempo em que vão gritar e vão clamar para receber o batismo do Espírito Santo e isso vai estar vedado. Porque eu creio que o encontro está próximo. Agora, isso vai levar o Evangelho de volta aos judeus novamente na Palestina e depois os gentios estão terminados. Quando os judeus receberem o Espírito Santo novamente na Palestina, vocês, gentios, estão acabados. Vão gritar, vão clamar, vão fazer o que quiserem, mas a misericórdia voltou novamente a Israel. E os gentios, eles vão pisar as muralhas, os muros, até que a dispensação dos gentios termine. E depois está acabado para vocês. Por isso, acerte-se com Deus agora mesmo. Tenha a certeza que você está certo e não preste atenção a esta coisa fraca. Entra nos poderes do Espírito Santo que transformaram o seu ser interior e fizeram de si aquilo que você não era. Agora, o sangue de Jesus Cristo é a única coisa que pode fazer isso. E eu continuo a ver pessoas a serem salvas. Continuamos a ver isso. Continuamos a ver Deus como um Deus de salvação e de misericórdia. Mas ao mesmo tempo eu olho para o mundo e eu começo a ver isto no mundo. Pessoas a clamar pelo Espírito Santo e Ele já não está lá para elas. Amém? Começa-se a ver isto a acontecer no mundo. Pessoas, igrejas, pregadores, a ir em busca deste batismo do Espírito Santo e começam a clamar e a gritar e ele não vem. Amém? Isso só mostra que estamos a entrar num tempo de transição. Estamos a entrar num tempo de bastante próximo da vinda. Amém? Mas
mesmo no meio do caminho, amém? Mesmo no meio do caminho, há um evangelho e um poder de Deus verdadeiro, saudável, não adulterado. Amém? Eu encontrei vários momentos onde o profeta fala para este meio do caminho. E ele diz que, quer dizer, o caminho, para andar no caminho verdadeiro, certo, correto, é uma linha tênue, muito fina. Então, rapidamente se pode ir para um lado e rapidamente se pode ir para o outro. Mas o profeta constantemente vai nos chamar a atenção que mesmo no meio é onde está Cristo, é onde está a luz. Amém? O povo americano tem o dinheiro e são eles que têm de patrocinar. Ele está a falar das missões, do campo missionário. Aquelas pessoas nem sequer têm de comer lá. Por exemplo, ali à África, ali à Índia, ele via estas coisas. Depois você volta à sua terra, não é? E acho que se formos ao lixo, conseguimos o suficiente para alimentar aquelas pessoas. E a América tem um consumismo bastante maior do que nós. Bastante maior. Eu já lá fui algumas vezes. O consumismo lá, o nível, as pessoas compram tudo aquilo para onde olham. As pessoas têm dinheiro para isso. Olham para qualquer coisa e compram. Não precisa, compra na mesma. Compra 30 carros se for preciso. E só anda com um. Mas compra porque, pode acabar o dinheiro e assim eu já tenho. É assim, é uma mentalidade, é um consumismo exacerbado, enorme lá naquele país. E agora você volta. Eu acho que se formos ao lixo conseguimos encontrar o suficiente. Aquilo que as pessoas deitam para o lixo alimentava aquelas pessoas todas. A economia do mundo não está equilibrada. Não está certo. E não podemos fazer nada acerca disso. E é verdade que muitos missionários esta noite estão a comer 1 ou 2 refeições por semana. E não têm sapatos para calçar. É o desequilíbrio que se vive no mundo. Amém? Você sabe, eu sempre tentei ser isto e o Senhor sempre me revelou isso. Há um extremo e outro extremo. E mesmo no meio da estrada, mesmo no meio do caminho, está a verdade. Amém? Mas mesmo nesta mensagem, há pessoas que vão para um extremo e há pessoas que vão para outro extremo. Mas lembre-se, mesmo nesta mensagem, há um meio, que é onde está a verdade. Amém? Uma boa estrada é construída assim, a parte mais alta está no centro, porque permite que todo o lixo seja levado para ambos os lados. Amém? Nós vemos, principalmente nas autoestradas, vemos isso. Eles fazem a estrada assim, mais alta aqui no meio, que é para as chuvas e todo o lixo ser levado para as bermas, onde eles têm o escoamento. Amém? Uma boa estrada é feita assim. Quando um homem vem realmente a Cristo, ele tem os seus olhos centrados em Cristo. Se ele for um pouco emocional, vai ser um fanático. Se ele for um pouco frio, vai para o outro lado e vai ser um pepino. E foi o profeta chamou um pepino daquele lado. Veja, intelectual. Um pepino é frio. Nós podemos aquecê-lo, mas se abre lá no meio continua frio. Não sei lá como é que aquilo funciona, mas é assim. Pepino, sempre que comi pepino era frio na salada, sempre, nem que tivesse 40 graus. Mas é assim, deve ser aquele gel que ele tem lá dentro, não é? Já vi, há umas sacas assim que é um gel, e aquilo está sempre frio, funciona quase como gelo, e coloca-se nas feridas, aquilo tem lá um composto qualquer, e aquilo está sempre frio, mesmo que esteja fora do frigorífico. O pepino é assim também, tem lá qualquer coisa lá dentro que aquilo está sempre frio. E ele diz, um homem vem a Cristo, e ele está com os seus olhos centrados em Cristo, basta-o ser um pouco emocional, ok? Ele pode ser isso pela sua natureza, ele pode ser isso pela sua cultura, há culturas mais emocionais que outras. Ele pode ser isso porque a igreja onde ele andou era assim e o profeta diz, ele vai ser um fanático. E depois temos outro homem e ele pode ser mais frio, ele pode ser assim pelas mesmas razões, pela sua cultura, pela sua igreja, pela sua natureza e ele vai acabar no outro lado. É
é assim tão simples, é assim tão fácil da pessoa tirar os olhos de Cristo. E a mesma coisa está a acontecer com esta mensagem. Uns são fanáticos e vão para um lado, outros são intelectuais e vão para o outro lado. E depois andam à guerra, os dois. E eu temo que Cristo esteja no meio com uns poucos e não tenha nada a ver com aquilo que está ali a acontecer. Uns são mornos, outros são relaxados. Mas a Bíblia diz, em Apocalipse, nós lemos que este é um tempo dos mornos. Este é um tempo das igrejas serem mornas. E, portanto, a Bíblia chama-nos a atenção que neste tempo é preciso ter cuidado com os que não são nem frios nem quentes, mas são mornos. E por outro lado, não é? Há aqui um equilíbrio. Jesus disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Portanto, há que haver aqui um equilíbrio. Jesus às vezes mandava-os parar a todos e multiplicava ali uns pães e uns peixes. A Bíblia fala 2 vezes. Mas João ao mesmo tempo diz que muitas coisas não estão escritas. Portanto, é possível que Jesus tenha feito aquilo mais vezes. E eles pusessem as 2 maiores, por exemplo. É possível isso ter acontecido. Amém? E ele disse, é possível que Jesus tenha feito e ninguém tenha dado conta. Amém? E eles só tenham dado conta quando não tinham nada. E Jesus multiplicou nada e muito. Amém? Mas há que haver aqui um equilíbrio nas coisas. Amém? Há que procurar um equilíbrio nas coisas de Deus. Amém? Agora, nós vemos que as pessoas ficaram tão inteligentes e instruídas. Uns vão tanto para um extremo que acabam por se tornar fanáticos, tentando ser religiosos. É aí que eu não concordo com a chuva serode. Isto era um movimento que apareceu por uns anos, na altura do profeta, o movimento pentecostal. Eles não conseguiam ver o fenómeno sem que fizessem apóstolos e profetas uns dos outros, e caiu logo ali. Vai cair sempre. Eles condenam tanto as outras coisas que vão parar ao outro lado. Eu consigo lembrar-me de pessoas que condenavam tanto a organização que ficaram sozinhos e se isolaram tanto, que já tinham doutrinas completamente estranhas. Eles condenavam tanto as outras igrejas que se isolaram tanto ali num canto e tinham o seu próprio fanatismo. Veja, há um lado que é extremamente intelectual, frio e indiferente. Negam tudo ali. E os outros vão tanto para o outro lado, e do outro lado está um grupo radical de emoções e negam a palavra. Mas a verdadeira igreja fica aí mesmo, no meio do caminho. A verdadeira igreja tem um quíntuplo ministério que ajuda a se orientar. Porque há uns que foram dados para doutores, há outros que foram dados para evangelistas e profetas, há outros que são pastores e apóstolos. O profeta diz, a característica do apóstolo é pôr as coisas em ordem. Essa é a característica do apóstolo. Amém? Os apóstolos foram dados para pôr as coisas em ordem. Amém? E nós vemos aqui na Escritura, há um contraste. Paulo diz, a letra mata e o Espírito vivifica. Mas é importante ter a letra e é importante ter o Espírito. Amém? É importante ter ensino e é importante ter evangelismo. Quem tem só evangelismo são fanáticos. Vivem em busca de dons. Vivem em busca de manifestações. Vivem em busca de gritar e de saltar. Quem só tem ensino são frios. Não aceitam o evangelismo. Acham que o evangelismo é falta de intelectualidade. Acham que isso é para criancinhas. Que não têm a intelectualidade do Espírito.
É assim, é assim. Eu já vi igrejas assim. Já vi pessoas assim. De um lado há a letra, e a letra é importante. O estudo é importante. Amém? O profeta diz que os ministérios de Efésios falam como doutor é um homem que pega, sabe pegar e ligar as Escrituras. Amém? Isso é importante para a igreja. Ver as coisas de Gênesis a Apocalipse interligadas. Isso é importante para a igreja. Amém? Mas só isso coloca a igreja fria, intelectual, morna. Amém? Só o evangelismo coloca a igreja sem doutrina. Coloca a igreja sem conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Amém? Coloca a igreja muito superficial nas coisas de Deus. Amém? Então, há que haver um equilíbrio. Há que haver aqui um ponto de equilíbrio. Amigos, eu sempre tentei manter um equilíbrio no caminho. Você vai para o formalismo, completamente formal, ritualístico. Tudo tem que ser com aquela ordem. Amém? Tudo tem que ser uma tradição. Tudo tem que ter uma lei. Amém? No fim da quinta música tem que se bater palmas. Amém? No fim da terceira música tem que se orar. Amém? No fim, depois da oferta, fica-se de pé. Amém? Não estou a falar de nós. Nós já fomos um bocado assim, estamos bastante melhores hoje em dia. Mas há sítios que é assim. Tem que ser assim. Começa a cantar sentado, depois quem está no louvor diz, agora é de pé, e ficam de pé, até ao fim das músicas. E depois no fim das músicas é para sentar, até se ler. Quando se lê, levanta-se tudo outra vez. É assim. Tem que ter aquela regra, não sai dali. Amém? Se sair dali é confusão. Não entendemos como é que funciona. Não percebo. Não percebo como é. Tem que ser assim. Então, se não tiver atenção, vai parar ao outro lado e vai ser um fanático. Mas um caminho intermédio, onde o Evangelho verdadeiro, saudável, é pregado e Deus move-se ali vindicando a verdade. De facto, o profeta realmente tentou ter um equilíbrio no caminho, mas havia sempre quem viesse à volta e levasse aquilo ou para um extremo ou para um outro. Primeiro eram os da revista, que começavam a pôr só o homem isto, o homem aquilo. E o profeta dizia, isso é errado. Eu não vou ter nada a ver com isso. E eles ficavam zangados e começavam a falar mal do profeta. E depois era aqueles que vinham e começavam a dizer que ele era Deus e que ele era Cristo. E ele dizia, isso está errado, eu não vou ter nada a ver com isso. E depois eles iam pelo seu caminho. E ainda hoje andam aí. Mas o equilíbrio é alcançado assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? Nós há pouco lemos isto. De um lado, aos extremamente intelectuais e do outro, aos extremamente radicais. E isto aconteceu com todos os movimentos. Isto aconteceu com toda a porção de verdade que Deus introduziu no mundo. Que Deus trouxe à igreja. Aconteceu sempre. E hoje continua a acontecer. Amém? Mas a verdadeira igreja fica aí mesmo no meio do caminho. O que é certo e o que é errado? Se nós realmente tivermos amor para com aquele que nos amou, nós vamos guardar a sua palavra. Nós vamos guardar os seus mandamentos. Amém? Nós vamos ter em atenção aquilo que Deus falou, aquilo que Deus nos trouxe. Nós vamos guardar no coração. Amém? Nós vamos ter isso em consideração em tudo aquilo que nós fizermos. Se nós realmente amarmos a Deus, vamos guardar os seus mandamentos. E isso é certo. Enquanto nós fizermos isso, nós temos a certeza que estamos a fazer certo. O erro, o pecado, vem quando fazemos algo contra a palavra de Deus.
aí está, aí se torna pecado. Deus não nos traz pecado até nós, Deus traz-nos a pura palavra até nós. Amém? Deus não traz o erro até nós, Ele traz-nos aos nossos olhos a pura verdade. Amém? Quando nós vamos contra isso, ou injetamos algo naquilo que Deus disse, aí isso se torna pecado, aí isso se torna erro. Amém? E eu traduzi esta mensagem alguns meses atrás, e isto chamou-me a atenção, o que o profeta disse nesta mensagem, a unidade, também chamada unidade com Deus. Portanto, daqui a uns tempos devemos ter essa mensagem pronta. E o profeta diz no início, ele vai falar da unidade. Esta unidade, havia um movimento no tempo do profeta chamado a unidade. Então para eles, tudo estava em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era tudo. Mas isso não encaixa muito bem na Escritura, porque Cristo foi o primogênito da criação. Amém? Ora, mas para eles era tudo à volta de Jesus de Nazaré. Tudo. E o profeta dizia que não pertencia a esta unidade. Mas ele prega um sermão chamado unidade. E ele diz, a palavra unidade significa ser um com unidade, ser unido. E agora este é um grande tema e merece muito mais atenção do que eu sou capaz de dar. Mas eu gostava de vos expressar a minha opinião sobre isso, com aquilo que Deus nos vai dar. Agora, nisto é doutrina de ensino. E para os irmãos que possam ouvir esta fita, eu confio que não será uma ofensa, mas será para fazer com que você tome isto em consideração, para que estude em oração, com cuidado e pese na balança da palavra de Deus para ver se isto é de Deus ou não. Amém? Então, mesmo nas coisas que o profeta trazia, ele diz, eu sei que vocês provavelmente não concordam, eu sei que isto provavelmente vai chocar pessoas, mas ele diz, eu não trago isto para ofender ninguém, mas eu trago porque eu creio que foi Deus que me chamou a atenção, que trouxe isto aos meus olhos. E o que é que ele diz? Vocês, em vez de ficarem ofendidos, em vez de tomarem aquilo como vindo do homem, vocês tomem nisso, estudem. Ele diz, isto é a doutrina de ensino, isto é para ensinar doutrina. Ele diz, vocês estudem isto em oração, olhem para isto com cuidado, pesem na balança da palavra de Deus. E se nós conseguirmos fazer isso, com aquilo que chega aos nossos ouvidos, nós vamos conseguir também ver se vem de Deus ou não. Nós vamos conseguir analisar, vamos conseguir entender se vem de Deus ou não. Amém? E nós temos que fazer a mesma coisa com as mensagens. Nós temos que fazer a mesma coisa com as pregações. Nós temos que levar isto à balança da palavra de Deus. Amém? Nós não podemos tomar tudo o que vem do púlpito e comer e engolir. Amém? E se algum de nós se desviar? Então vamos todos desviar-nos por causa disso? Não. Tem de haver um equilíbrio. Tem de haver uma balança. Ok, Deus nos livre, certo? Amém? A nossa oração é que esta igreja se mantenha neste meio do caminho. Se mantenha na luz desta hora. Amém? Mas a nossa confiança tem que estar na nossa capacidade de levar as coisas à balança da palavra de Deus e analisá-las lá e ver realmente se isto se equilibra, como já disse. Se Deus me analisar numa balança justa, Ele verá a integridade do meu coração. Jó era o único que defendia aquela doutrina. Jó estava sozinho. Jó era o único que tinha aquela doutrina. Todos os outros diziam que ele estava errado. Todos os outros diziam que ele era um pregador falso. Todos os outros diziam que ele era um falso profeta. Todos os outros estavam contra e vinham pregar-lhe falsa doutrina. E ele dizia, ainda que eu seja o único, nem os seus amigos, nem aqueles que o ouviram durante todos aqueles anos, nem a sua esposa já acreditava na sua doutrina. Mas o que é que aconteceu é que Jó
levou a sua doutrina, ele sabia o que estava no seu coração. Ele levou à balança da palavra de Deus e ele viu, se Deus me julgar pela palavra, se Deus me examinar pela palavra, essa balança justa, Ele verá a integridade do meu coração. Amém? E nós temos de ser capazes hoje, amém? De pegar em tudo aquilo que nos tem sido dado e nós temos de ter confiança de que somos mais do que capazes de levar todas essas coisas à balança da palavra de Deus e analisar se tudo aquilo que nós recebemos e queremos se equilibra com a palavra de Deus. E se equilibrar, nós sabemos que não há nada, é uma revelação que nem o próprio Papa nos vai tirar de lá. Nem que ele viesse aqui e nos tentasse demover daquilo que está em nós. Nós sabemos, ainda que todos nos chamem uns hereges, nós sabemos que Deus nos vai examinar pela balança da palavra. E Ele nos vai colocar lá naquele dia e nós vamos estar perfeitamente equilibrados. Se nós tivermos essa relação, a esse ponto, com Deus. Amém? Eu ainda tinha muito para trazer, mas se calhar vamos fazer uma parte 2. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Amém? Senhor Jesus Cristo, é nossa oração nesta manhã que Tu possas agora proteger-nos a todos os dias, porque é pela Tua graça, Pai, que nós estamos sequer, que nós conhecemos sequer o nome de Cristo, Pai. É pela Tua misericórdia, Pai, que nós hoje estamos aqui. Nenhum de nós fez algo que Te chamasse a atenção, nenhum de nós fez alguma boa obra digna da Tua misericórdia. Não, foste Tu que olhaste lá do alto e reconheceste cada um de nós como filhos e filhas. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, e nós queremos, Senhor, que cada um, Pai, de nós, em si nada pode fazer, mas a Tua misericórdia nos trouxe a este lugar, a este patamar da fé, onde nós conseguimos analisar as coisas pela balança justa e perfeita da palavra, Pai. Senhor, toma-nos agora, Pai, em Teus braços e que nenhum vento de doutrina, Senhor, nos possa tirar do meio do caminho, Senhor. Nós queremos permanecer nesse meio do caminho porque sabemos que é lá que Tu estás, Senhor. Sabemos que é lá que se encontra a Tua vontade perfeita, Pai. Sabemos que é lá que nós podemos encontrar-Te a Ti, Senhor e Salvador. É lá que o Espírito Santo se encontra. É lá, Senhor, que nós vemos as obras do Espírito se manifestar. E nada é difícil. Não é difícil trazer doutrina, não é difícil chamar os dons, não é difícil ver a manifestação do poder de Deus. O que nós precisamos, o que é difícil, é ficar nesse meio do caminho e não ser arrastados nem para o formalismo, nem para o fanatismo. Senhor, nós Te damos graças, Pai, por Tu nos trazeres a esse meio do caminho, Senhor. Nós Te damos graças, Pai, porque Tu nos chamas a atenção e colocas no nosso coração, Senhor. Tem de ser a graça, Pai, porque muitos homens justos já falharam, muitos homens bons já se desviaram, mas tem de ser a Tua misericórdia, tem de ser a predestinação, Senhor, que nos coloca no meio do caminho, Senhor, que nos coloca na vontade perfeita, Senhor. Oramos agora, Pai, para que Tu nos continues, Senhor, a abençoar com a manifestação do poder de Deus, boas obras, boa doutrina, sã doutrina e manifestação das obras do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo no nosso meio. Que tudo o que estava em Cristo, nós sabemos, está derramado na Igreja hoje e sabemos, Pai, que a Igreja, a verdadeira Igreja, está lá no meio do caminho, Senhor. Damos agora graças, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, Pai. Amém, Jesus. Amém.